coração do Pai. Como Deus se sentiu ao ver Jesus na cruz. Você já parou para imaginar o que se passava no coração de Deus Pai no exato momento em que seu filho, Jesus, estava sendo pendurado naquela cruz? Quando a multidão gritava, crucifica-o! Quando os soldados zombavam e o feriam? Quando o céu escureceu em pleno meio-dia? O que o Criador de todas as coisas sentiu? Essa é uma pergunta profunda, que nos leva para além da teologia e mergulha no íntimo do coração do Pai Celestial. Muitas vezes, nos concentramos na dor física de Jesus, nos açoites, na coroa de espinhos, nos pregos atravessando as mãos, mas hoje convido você a olhar para o alto, para os céus e imaginar como estava o céu naquele momento. Como estavam os olhos de Deus. Não era apenas mais uma execução. Não era só mais um sacrifício. Era o Cordeiro perfeito sendo entregue não por causa de um erro próprio, mas por amor. Amor por mim. Amor por você. O maior ato de entrega da história foi, ao mesmo tempo, o momento mais doloroso do coração do Pai. É difícil compreender esse mistério. Um Deus que tudo pode, mas que naquele momento escolheu sentir, escolheu não intervir, escolheu não poupar seu próprio filho. Por quê? A Bíblia nos mostra que o próprio Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Esse clamor não foi apenas uma frase simbólica. Era o grito de quem pela primeira vez experimentava a distância do Pai, o peso do pecado da humanidade inteira. Mas o que poucos se perguntam é: o que Deus sentiu ao ouvir esse clamor? O que aconteceu dentro do coração do Pai ao ver seu filho inocente sendo tratado como maldito? Imagine um pai que vê seu filho sendo acusado injustamente, sendo ferido, humilhado, sem poder defender. Imagine a dor que esse pai sentiria. Agora eleve essa dor a uma dimensão eterna. Não estamos falando de um pai qualquer. Estamos falando de um Deus que amava seu filho de forma perfeita, inabalável, desde antes da fundação do mundo. E ainda assim, Ele permitiu. Ele assistiu. Ele chorou. Sim, o céu chorou. A terra tremeu. O véu se rasgou. O silêncio pesado que caiu sobre a criação não foi coincidência. Era como se a natureza participasse da dor do Pai. Como se todo o universo se inclinasse em respeito ao sofrimento daquele momento. Mas por que Deus permitiu isso? Por que não interviu? A resposta é tão simples quanto poderosa. Por amor. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu. Ele não foi obrigado. Ele não foi vencido. Ele entregou por amor. Amor que nos escolheu mesmo antes que nós o conhecêssemos. Amor que decidiu pagar o preço da nossa redenção, mesmo que esse preço fosse ver seu filho ser moído, transpassado, ferido. É quase insuportável pensar nesse nível de entrega. Nós, muitas vezes, não conseguimos suportar pequenas frustrações sem questionar Deus. Mas Ele suportou ver seu filho sendo rejeitado, abandonado e crucificado, para que nós pudéssemos ser aceitos, abraçados e salvos. Que tipo de amor é esse? E talvez você esteja pensando, mas Deus é soberano, Ele sabia que Jesus ressuscitaria. Sim, Ele sabia, mas isso não anulou a dor do momento. Saber o fim da história não elimina o sofrimento do processo. Quantas vezes nós mesmos sabemos que algo vai passar, que Deus vai agir, mas ainda assim choramos, sentimos dor, lutamos contra a angústia. Deus sentiu. Ele não é um Deus indiferente. Pelo contrário, Ele decidiu se colocar no lugar da dor. Ele não é um Deus distante, Ele é um Pai presente, que sofre conosco e por nós. Quando Jesus carregava a cruz, Ele estava carregando também o silêncio do céu. Não porque o céu o ignorava, mas porque o céu chorava com Ele. O Pai não virou o rosto por frieza, mas por santidade. O pecado do mundo inteiro estava sobre Jesus, e naquele instante, Ele foi feito pecado por nós. Não há como dimensionar o que isso causou no coração do Pai.
O rompimento, mesmo que momentâneo, entre o Pai e o Filho foi como uma ferida aberta na eternidade. E tudo isso por amor a mim e a você. Já parou para pensar que cada gota de sangue, cada lágrima derramada, cada batida do coração de Jesus na cruz, tudo foi impulsionado pelo amor do Pai? O coração de Deus estava dilacerado, mas também cheio de esperança, porque ele sabia que aquela dor geraria vida, que aquela morte geraria salvação, que aquele silêncio traria reconciliação. O coração do Pai sangrou, mas também se alegrou, porque mesmo em meio à dor, ele via adiante. Ele via filhos e filhas sendo resgatados. Via você, hoje, ouvindo essa mensagem. Via o seu coração sendo tocado, transformado, restaurado. Via gerações sendo libertas. Via a igreja sendo formada. Via o inferno sendo derrotado. O plano de Deus sempre foi a reconciliação. Mas essa reconciliação custou caro. Custou o sangue do Cordeiro. Custou o grito do Filho, custou o coração do Pai. E diante dessa realidade, não podemos ficar indiferentes. Essa história não é apenas um relato religioso. É uma carta de amor escrita com sangue. É um convite para mergulharmos na dimensão desse amor que nos constrange. Um amor que não mede esforços, que não economiza sacrifícios, que não foge da dor quando o propósito é a redenção. Por isso hoje, olhe para a cruz com novos olhos, não apenas como símbolo da fé cristã, mas como o lugar onde o céu parou, onde o Pai silenciou, onde o amor venceu. E se você sente que ninguém te entende, lembre-se, Deus entende. Ele sabe o que é ver alguém que se ama sofrer, Ele sabe o que é chorar em silêncio, Ele sabe o que é amar tanto a ponto de abrir mão de tudo. E Ele fez isso por você. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu algo diferente enquanto ouvia essas palavras, não ignore esse sentimento. É o Espírito Santo falando com você. É o eco do coração do Pai ainda pulsando por amor à humanidade. Agora eu quero te convidar a fazer parte dessa história. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o amor de Deus. Deixe o seu like como um sinal de que essa mensagem falou com você. E mais do que isso, comente aqui embaixo. Escreva o que você imagina que Deus sentiu ao ver Jesus na cruz. Como essa revelação mexe com você? Seu comentário pode tocar o coração de alguém que está lendo. Se inscreva no canal Presença que Cura para continuar recebendo conteúdos que te levam mais fundo no amor de Deus. Aqui, cada vídeo é feito com oração, propósito e a certeza de que vidas serão alcançadas. Que o Espírito Santo continue falando com você, mesmo depois que esse vídeo acabar. Porque o coração do Pai ainda pulsa e Ele está te chamando para perto.